Se é para falar sobre biografias, é melhor começar logo com aquela que vai falar a história do homem mais importante de todos os tempos. Salve galera, eu sou o Dan Falter e no vídeo de hoje eu preciso fazer um aviso para vocês antes de começar, já que eu não tenho o objetivo nem de promover, nem de prejudicar nenhuma crença. Então que isso fique bem claro. Se você tem maturidade mental para prosseguir com a gente e para conversar sobre esse assunto, vambora. Se você não tem problema. Para esse vídeo agora e quando você estiver mais desenvolvido humanamente, você volta. E se você ficou com a gente, me desculpe pelo aviso um pouco duro, mas ele é necessário nos dias de hoje, já que esse assunto desperta algumas paixões. Que assunto é esse? Bom, eu vou falar sobre Jesus Cristo, mais especificamente sobre a biografia escrita sobre ele, chamada de Jesus, o homem mais amado da história, e que foi escrita pelo jornalista brasileiro Rodrigo Alvarez. O Rodrigo, ele foi, pelo menos, correspondente da Globo em Jerusalém por vários anos, então ele ficou vivendo nessa cidade e ele acabou tendo contato, é claro, com esse caldeirão religioso que é Jerusalém, e ele acabou se interessando pelo assunto. Até por isso ele já escreveu alguns livros contando biografias. Então o objetivo do Rodrigo, pelo que eu compreendo, não é, como não é o meu aqui nesse vídeo, nem o de promover as religiões, nem o de prejudicá-las. É apenas de explicar com uma visão histórica e dentro do possível idôneo. Muitos de vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, por que escrever uma biografia sobre Jesus, já que já existe um livro que conta a história dele, que é a Bíblia Judaico-Cristã. Então eu resolvi justamente enumerar para vocês quais foram os motivos que me fizeram gostar desse livro. E claro, eu não estou aqui dizendo para você não ler a Bíblia, mas eu vou explicar direitinho porque esse livro aqui ele serve como uma introdução. E se você quiser mais detalhes, se você quiser uma leitura mais completa, daí sim você vai para a Bíblia, porque lá vai ter muito mais detalhes. E o primeiro motivo que eu vou dar para vocês é o da abrangência. Se você pegar a Bíblia para ler sobre Jesus, você, claro, vai encontrar muitas coisas sobre ele, mas não apenas sobre ele. Se você pegar, por exemplo, o Velho Testamento, você não vai encontrar quase nada sobre Jesus. Jesus vai ser muito falado no Novo Testamento. Então, nesse livro aqui, fazendo a biografia de Jesus, o Rodrigo vai se focar apenas nos fatos que interessam se o assunto que você está procurando é Jesus Cristo. Se você quer ter uma leitura mais abrangente, não tem problema nenhum, você vai para a fonte original. Mas aqui ele resume e ele deixa você apenas focado em Jesus. E o segundo fato que eu quero citar é a linguagem. Quando você vai ler a Bíblia, mesmo em algumas traduções mais modernas, que foram bastante facilitadas, você ainda vai ter uma certa dificuldade. A Bíblia é escrita em forma de parábolas, ela não é um texto contínuo, ela tem várias passagens, vários autores, então ela está longe de ser uma linguagem fácil de ser lida. Você precisa ter uma certa experiência, ou você não vai entender muita coisa. E eu posso dizer isso para vocês, porque quando eu era criança, eu peguei lá uma Bíblia e eu quis ler Daniel, por ser uma passagem que falava do meu nome. Eu queria saber quem era aquele Daniel, da onde o meu nome foi tirado. Eu li, chegou no final eu percebi que eu não tinha entendido quase nada, porque a linguagem realmente atrapalha. Então aqui, como o autor é um jornalista, ele consegue organizar isso daqui com uma linguagem muito fácil de entender, muito coesa, e mesmo pessoas que não estão acostumadas com a leitura vão conseguir entender direitinho tudo que ele está explicando. O terceiro motivo, talvez aquele que mais tenha me agradado nesse livro, é a imparcialidade. Eu sei que é impossível para um ser humano ser 100% imparcial. A gente sempre vai ter um filtro, a gente sempre vai puxar para algum lado que interessa mais para a gente. Isso é inevitável. Mas durante a leitura desse livro você percebe o quanto o autor fez o possível para ser imparcial. Ele não tenta nem promover nenhuma religião, nem prejudicar nenhuma religião ou crença. Ele apenas apresenta os fatos que ele encontrou e deixa aberto para que você tire as suas próprias conclusões. Então isso daqui foi uma coisa que me fez gostar muito desse livro, porque quando a gente pega materiais religiosos, em geral aquele material está tentando convencer a gente a entrar para aquela religião, seja qual for. Então aqui eu não estou falando de uma, mas estou falando de todas. Já que todas as religiões acreditam estar certas e acreditam que vão estar te ajudando quando você entra para elas.
Então é até uma obrigação das religiões puxar você. Aqui não, o texto é fatos, fatos, claro, dentro daquilo que é possível, já que a gente tem aqui registros escritos por humanos, registros podem ser exagerados, podem ser omitidos e assim por diante. Então ele vai pegar aquilo que existe e vai mostrar pra gente. O autor, inclusive, é extremamente cuidadoso ao mostrar pra gente algumas passagens da Bíblia que não são exatas. Em alguns lugares, a gente, se você fizer a conta, a idade de Jesus, por exemplo, é muito difícil de ser calculada, já que algumas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra. Então, Jesus teria ali por volta de 33 anos quando morreu, mas não é uma certeza, é uma coisa estimada. Assim como a data de nascimento de Jesus não foi em 25 de dezembro, vários outros fatos aí que a gente tem por aproximação. O autor vai mostrar pra gente também algumas contradições. Em uma parte da Bíblia fulano diz uma coisa, mas em outra parte ciclano diz outra. E aí, claro, vai ficar a seu critério interpretar isso daí. Ah, fulano exagerou, as duas coisas no final dizem a mesma, só são com palavras diferentes. A interpretação vai caber a você. O autor apenas vai apresentar. Olha, nas minhas pesquisas eu encontrei isso, eu encontrei isso. Muito interessante também que, apesar de mostrar essas contradições, o autor não vai tirar nenhuma conclusão. Ele vai dizer assim, ah não, fulano mentiu e ciclano está certo. Ele vai apenas mostrar isso pra gente. E claro, ele vai apresentar pra gente todas as fontes. Inclusive, 80% das fontes são justamente a Bíblia cristã. E se você chegou até aqui, eu quero pedir encarecidamente que você deixe aquele like, porque isso ajuda muito no impulsionamento do vídeo. E se você ainda não é inscrito, eu vou convidar você para se inscrever nesse canal. Assim, é claro, você me ajuda a crescer e toda quarta-feira você recebe um vídeo bastante interessante sobre literatura. Outra coisa que me fez gostar bastante dessa leitura foi a ordem cronológica. Quando você pega a Bíblia para ler, você vai ver que ela não está organizada dessa maneira, já que ela é escrita por vários autores, e os próprios autores escreveram várias partes um pouco desconexas. Então você tem lá os versículos, eles normalmente não são exatamente uma sequência, apesar de haver partes que são sim uma sequência. Isso para mim ajudou muito, porque lendo na ordem cronológica dos fatos, eu consegui entender várias coisas que para mim eram um pouco nebulosas na minha cabeça. Ah, mas quer dizer que colocaram uma coroa? Mas como foi isso aí? Ah, quer dizer que fizeram tal coisa? Ah, mas quer dizer que ele pregou na montanha? Mas que montanha era essa? Onde ficava essa montanha? Então o autor consegue posicionar tudo pra gente e fica muito mais claro para um leitor leigo ou para alguém que não seja muito iniciado na religião entender como que as coisas teriam acontecido. Eu já comentei um pouquinho sobre isso, mas outra coisa que eu achei bastante interessante foi que o autor usou muito da Bíblia, claro, para se basear, mas não usou apenas a Bíblia, ele também foi em outras fontes. Eu diria que 80% das passagens desse livro aqui são, sim, inspiradas, retiradas da Bíblia. Porém, esses outros 20% são retirados de escrituras sagradas de outras religiões, já que Jesus foi um cara tão importante que outras religiões também o mencionam. Isso já corrobora para a gente não ter nenhuma dúvida de que ele existiu. Claro, as nossas dúvidas vão ser se ele foi quem afirmou ser, quem as pessoas afirmam que ele foi. Então, algumas pessoas acreditam, outras não. Mas mesmo entre outras religiões que não são cristãs, há sim citações a Jesus. E o autor mostra também essas citações para ajudar a nos explicar a história. Ele também vai nos brindar aí com alguns pergaminhos que foram encontrados há cerca de 50 anos lá no Egito e que foram sim testados e escritos mais ou menos na mesma época do que a Bíblia. Se a igreja não tinha conhecimento desses pergaminhos, se a igreja deixou eles de fora propositalmente, a gente não sabe. Mas ali tem vários fatos interessantes e que ajudam a gente a ter uma ideia um pouquinho melhor de qual foi essa figura histórica. Importante que, apesar do autor apresentar para a gente esses fatos, ele não vai tentar em nenhum momento convencer a gente nem de que Jesus era realmente o Messias, nem de que ele não era. Ele vai mostrar para a gente apenas os indícios e vai formular algumas hipóteses. Então, vai caber a gente tomar uma decisão. Então, se você está achando que ele vai fazer aqui como fez, por exemplo, o Dan Brown, lá no Código da Vinci, onde ele pensou uma coisa e criou em cima, lembrando que o Código da Vinci é uma ficção, as pessoas ficaram bravas por ter mexido com esse assunto, mas aqui não, o autor ele não vai cair nessa receita fácil de criar uma polêmica para vender livros. Muito pelo contrário, ele vai deixar claro que, olha, existem essas hipóteses, existem pessoas que imaginam que talvez tenha sido assim,
Existem outras pessoas que acham que foi dessa outra maneira. E ele vai mostrar aquilo que existe nas escrituras. Eu achei isso muito bom, porque o autor não tenta ficar te convencendo de nada. Você lê e, de acordo com seus próprios filtros, você tira as suas próprias conclusões. Como vocês podem ver, eu gostei bastante da leitura, ela me foi muito esclarecedora, porém houve uma coisa que ficou faltando para mim. Eu esperava encontrar um pouquinho mais sobre a infância, a adolescência e o começo da vida adulta de Jesus. Porque se você for pegar o que existe de registro, a gente só fica sabendo como ele nasceu e depois a gente dá um salto temporal de 30 anos e a gente vê apenas esses últimos 3 anos da vida dele. O que teria acontecido nesses últimos 30 anos? Quando eu peguei essa biografia, uma das coisas que eu esperava encontrar era algum fato, algum registro que explicasse o que tinha ali. Mas infelizmente a gente só tem hipóteses. Algumas bastante malucas. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, que Jesus na verdade surgiu já aos 30 anos. Afinal, se ele é Deus, ele não precisaria ter vivido durante esses 30, se o importante para ele era realizar o que ele realizou. Claro que isso é uma hipótese sem nenhum tipo de prova. Outras pessoas acreditam que Jesus teria passado boa parte da sua adolescência viajando. Alguns acreditam que ele teria ido parar até na Índia. Outros acreditam que ele ficou ali por perto mesmo, em bibliotecas, estudando. Isso explicaria por que ele foi um cara tão eloquente, tão carismático, já que ele teria estudado. Mas o autor também vai colocar para a gente a explicação sobre algumas tribos judias, né? Ele vai explicar quais eram as tribos que estavam no poder e ele vai explicar sobre uma tribo aonde estava João Batista, o cara que batizou Jesus, e da qual Jesus também teria participado. E os ensinamentos, as tradições dessa tribo, elas vão muito de encontro ao que ele fez depois. Então, se você quiser ter uma leitura bastante lógica dos eventos, você consegue ver que Jesus, vindo dessa tribo que se chama Essênios, e fazendo aquilo que ele fez, seguindo as ideias que o João Batista já seguia, não seria nada absurdo ele ter terminado como ele terminou, sendo ele o Messias ou não. Então, tudo isso explica muito bem, apesar de acabar faltando nesses 30 anos, o que foi bastante decepcionante para mim. Por ter me ajudado a perder um pouquinho do ranço sobre biografias e por ter me ajudado muito a entender melhor sobre uma das pessoas mais importantes de todos os tempos, provavelmente a pessoa mais importante de todos os tempos, esse livro aqui foi uma leitura muito gostosa de fazer e muito esclarecedora. E claro que a nota para ela foi uma nota boa. Eu vou dar uma nota 4 para Jesus, o homem mais amado da história, do Rodrigo Alvarez. Eu recomendo esse livro se você ainda não é iniciado aí nos mistérios do cristianismo. Se você já leu a Bíblia, se você já fez outros estudos, eu acho que esse livro não vai apresentar muita coisa para você. Se você já é cristão, esse livro pode apresentar alguns fatos que você não concorde. Isso talvez seja bom para você até reforçar os seus conceitos, mas pode ser um pouco irritante para algumas pessoas que vão se sentir agredidas. Então, muito cuidado ao ir para esse livro. Mas para mim, ele foi uma ótima introdução e, claro, eu não vou parar por aqui. Eu vou estudar mais sobre o assunto. Foi apenas uma ótima introdução. E por hoje é só, pessoal, mas eu quero pedir para vocês, é claro, que comentem aqui embaixo o que vocês acharam sobre essa resenha, sobre esse vídeo. Claro, comentem aí com muita educação. Como vocês viram, eu fiz o possível para discutir o assunto sem agredir nem promover nenhum tipo de crença. E eu quero saber de vocês, é claro, se vocês já leram, já tinham ouvido falar sobre o autor, sobre os livros dele. Qual a opinião de vocês? Coloca aí embaixo e a gente continua discutindo isso daí. Um abraço para todo mundo e até semana que vem.